Shalom pessoal, estou aqui mais uma vez para dar aqui a conclusão de Efésios 4:11. Agora eu vou analisar com vocês todo o seu contexto, pegando ali do verso 11 até o verso 16. Eu vou olhar os versículos 7 até o verso 16. Eu ia pegar do verso 11, mas eu vou pegar melhor o contexto do versículo de número 7. Vamos lá, vamos ver o que Efésios 4 está tratando, né? Aqui ele fala o seguinte: 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, observe, né? 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Dons. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Bom, aqui eu quero chegar num ponto que eu quero falar. Dentro do seu contexto, esses 5 ministérios aqui, ele está tratando de dons espirituais e não de cargos eclesiásticos. Os próprios teólogos sabem muito bem disso, que eu tenho algumas obras de alguns teólogos aqui comigo, e eles falam exatamente isso, por causa do seu contexto. Versículo 12, para que servem esses 5 dons? Aí o versículo de número 12 diz: querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que no versículo de número 12, ele diz que esses 5 é para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, ministério significa trabalho, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja que é um aperfeiçoar os santos. De fato, você aperfeiçoa um irmão seu, na forma que você o ensina, o doutrina ele, de fato, na forma que você passa conhecimento para ele. Então nisso aí você já está, de fato, aperfeiçoando ele. Aí não vai para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então veja que é para edificar o corpo de Cristo. Mas como é que se edifica o corpo de Cristo? Você olha lá para 1 Coríntios, capítulo de número 14, 26 diz: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, olha, está falando de que quando as pessoas se ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então veja que a edificação ela é envolvente em torno do corpo e não em torno de uma pessoa guiando todos, edificando todos, não. Ele está falando aqui claramente: faça-se tudo para a edificação. Mas quem é que edifica? São várias pessoas reunidas. Um tem uma palavra, o outro tem uma coisa, um tem outro. Então isso aí vai edificando. Aqui ele não está tratando de pessoas que um vai guiar todos. Negativo. Ele está falando cada um de vós. Continuando aqui o texto de Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então observe que no verso 12, o verso 13, ele diz que é para edificar o corpo de Cristo até quando? Sabemos que o até ele é um limite de tempo, uma expressão de limite, até, né? Então aqui ele fala até que todos cheguemos à unidade da fé. Então a edificação é até, de fato, todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ele continua: a varão perfeito. Esse perfeito aqui no grego é o termo teleios, que significa maduro, uma pessoa madura. Então veja que há varão maduro.
Algumas versões colocaram varão maduro, homem maduro. A medida da estatura completa de Cristo. Então aqui deixa claramente que é um grupo, um corpo todo que está nesse trabalho de edificação. E não apenas uma pessoa que está edificando todos. Negativo. Versículo 13, o 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então ele chega e diz que é para não ser mais meninos, né, na fé. Foi como o escritor aos Hebreus chega lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 5, verso 12. Aí ele chega e diz: olha, vocês aí pelo tempo já era para vocês ser mestre, mas vocês ainda são meninos tomando leite. Então veja que pelo tempo de você estar lá conhecendo a Deus, estar lá lendo na palavra e tal, já era para vocês ser mestre, mas vocês ainda estão tomando leitinho ainda, estão nos primeiros princípios ainda. Então é isso que ele está falando. Aí ele continua: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. O cabeça é o Messias, não tem outro cabeça. Você pode ensinar seu próximo, o seu próximo pode ensinar você. Você pode ter uma pessoa que tem o maior conhecimento do mundo, mas ele não é seu líder. Ele pode ser apenas uma pessoa que lhe ensina. Não tem nada a ver de líder. O único líder é o Messias. E acabou. Observe um texto muito importante. Mateus 20. Não é eu falando. É o próprio Messias falando. Verso 20, verso 25 e 26 diz: então Yeshua, chamando para junto de si, diz: bem sabei que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal, ou seja, o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Então vejam que o Messias aqui ele anula completamente essa ideia de cargos eclesiásticos, de pessoas acima de você. Ele anulou isso nesse texto. Não será assim, aquele povo tem autoridade sobre aquele, mas entre vocês não será assim. Por quê? Aí ele fala: mas todo aquele que quiser fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Então essa é a ideia. Um serve ao outro, não tem nada a ver de cargo eclesiástico. Pastor é um dom, doutor é um dom, evangelista é um dom, profeta é um dom, enfim. Não tem nada a ver de ter uma pessoa maior acima de você. Isso aí já se vem posteriormente. Claro que lá na igreja do primeiro século existia bispos e tal, mas agora eu não vou entrar nessa questão. Aí ele continua no verso 16, é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Ele diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Observe um pouco. Auxílio de todas as juntas. Paulo fala lá em Coríntio, falando que o corpo tem várias partes. Não é isso? Então aqui, ele mesmo, o próprio escritor, diz que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então veja que eu vou ler aqui na versão NVI, no verso 16. Ele diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Observe, não é uma junta auxiliando todas, é o auxílio de todas as juntas. Eu creio que é por isso que Paulo diz: ensinai-vos uns aos outros. Colossenses 3:16. Um exortando ao outro. Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus capítulo 10, verso 25. É sempre um ensinando o outro, um guiando o outro, um ajudando o outro. Essa é a ideia. Não tem ninguém maior nem ninguém menor. Ele continua: cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como assim cada parte? Não é... Mas peraí, cadê os pastores? Nós pastores
que é para auxiliar todos, por que ele diz, tá aqui claramente, ó, cada parte realiza a sua função. Então veja que é um grupo que edifica. Um tem o dom de evangelizar, o outro tem o dom de ensinar. Ou seja, o que ensina, que é o doutor, ensina para o evangelista, vamos dizer assim. O evangelista ensina a evangelizar ao doutor. Por quê? Porque nem todo que sabe ensinar sabe evangelizar. E nem todo que sabe evangelizar sabe ensinar. Essa aqui é a questão. Nem todo mundo tem o dom de profecia. Nem todo mundo sabe lidar com pessoas, que é o dom de pastor, de cuidar. Nem todo mundo tem esse dom. Por isso que é um ajudando o outro. Um dom acompanha o outro. Se não for assim, não tem como. Então essa é a ligação de Efésios 4 referente aos dons ministeriais. Não tem nenhuma ligação concernente ao que é pregado hoje aí fora. Nenhuma. Então eu quero agradecer aqui a vocês que acompanharam este vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E quando se inscrever, vocês apertem no sininho para chegar a notificação. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário do que você achou, do que você não achou, se você gostou ou não gostou. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês com mais um texto da Bíblia. Eu quero que vocês reflitam. Eu não quero que você vá nem na minha cabeça, no meu pensamento, não. Pare e vá olhando para você ver se é ou se não é. Deixe a religiosidade um pouquinho para lá e pegue a Bíblia e vá examinar ela. Esse texto, tudo que eu mencionei aqui. Aí você vai ver se é verdade o que eu falo ou se é mentira o que eu falo. Aí eu vou deixar aqui um último versículo que Pedro menciona na sua epístola. Capítulo de número 4, versículo de número 10. Ele diz o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Exerça o seu dom como você recebeu. Não tem nada a ver de ungido. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. O que decide que você pode ou não pode fazer é a palavra. E acabou-se. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A conclusão da análise de Efésios 4:11, do verso 7 ao verso 16. E é isso aí, que o Eterno os abençoe.